Mantenha sua Bíblia aberta em Isaías capítulo 9. Há um lugar em Israel que de todos os lugares daquela terra simbólica e tão rica, é realmente fascinante. O lugar chama-se o Campo dos Pastores. Fica no entorno de Belém, a histórica cidade de Belém. E os visitantes que têm a oportunidade de conhecer aquele lugar, eles podem ver em loco os pastos em que os pastores, desde a época de Jesus e mesmo antes dele, cuidavam dos rebanhos. E aquela região com grutas naturais serviam de refúgio para as pessoas no calor do dia, uma região muito quente. E a paisagem é muito bonita e aguça a nossa imaginação. Tente imaginar um cenário, e eles prepararam muito bem aquilo para receber os visitantes, uma alameda belíssima, um monumento, há uma capela, e as grutas lá estão. E de longe você pode ver os pastores cuidando dos rebanhos, das ovelhas. E é interessante porque, segundo a tradição, foi naquela região, em algum momento da história, os anjos apareceram aos pastores e anunciaram o nascimento de Jesus. Isso é curioso. Os anjos não foram para o palácio em Roma, nem para os palácios de Jerusalém, mas visitaram os pastores, que eram pessoas simples e muitas vezes desprezadas naquela cultura. E Lucas diz que eles receberam aquela informação com grande alegria, e o anjo disse assim: a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Os chamados magos do Oriente, quando viram a estrela, foram direto àquela gruta onde Maria, então, tinha colocado o garoto, o menino, numa manjedoura. E o texto vai dizer que havia uma estrela sobre aquele ambiente. O ponto é que quando Jesus Cristo nasceu, houve luz na escuridão. Jesus, de fato, é a luz do mundo. E desde então, essa é uma tradição. Nós sabemos que o Natal se aproxima quando vemos as luzes de um modo muito especial. Por exemplo, nas ruas, nas janelas, nas igrejas, nos prédios, em toda a cidade. Mesmo numa época como a nossa, de alta secularização, muita iluminação, muitas luzes e pouca referência a Cristo, o fato é que o Natal ele é marcado por essas luzes por todos os lados. E é interessante porque isso é um bom retrato do Natal. O Natal é justamente isso, a luz de Deus penetrando em um mundo trevoso, tenebroso. E esse texto que nós vamos ler, Isaías 9, versos 1 a 2, é um texto muito interessante. Isaías é o profeta evangélico, o homem que mais falou sobre o Messias e mais apontou para as boas novas. E ele então vai fazer algumas observações que no futuro iriam se cumprir na vida de Cristo, que é a luz do mundo. Eu queria sua atenção para ler então o profeta, quando diz assim no capítulo 9, versos 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que passagem maravilhosa. Aquela obra magnífica de Handel, o Messias, foi baseada nessa passagem. É um texto belíssimo, que Mateus lá na frente vai dizer, isso aqui se cumpriu na vida de Jesus. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar cada linha desses dois versículos. Se você fizer o exercício de ler os capítulos anteriores, capítulos 1 a 8, o que você vai observar? É que Isaías começa o livro dele com uma mensagem muito dura, duríssima. Até o capítulo 6, quando ele tem experiência do chamamento, aquela experiência em que ele viu a glória de Deus, a palavra que ele traz à nação de Israel é duríssima. Ele está denunciando os pecados de uma nação refratária, endurecida, rebelde. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma alternação entre juízo e misericórdia, entre condenação e salvação. Há lampejo de graça e promessa nos capítulos anteriores. Até que esses dois versos são, de fato, uma transição, uma dobradiça, porque começa assim, mas
Então ele está contrastando com o que havia dito anteriormente. E a mensagem é: o menino nasceu, um filho nos foi dado. E aqui algumas coisas que a gente precisa trazer à memória para entender o que significa essa luz de Deus no mundo sombrio. A primeira coisa é a constatação. Ele faz aqui um retrato sombrio da humanidade. Veja a primeira sentença. Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Ele diz que a terra estava aflita. O que significa isso? Essa é simplesmente uma expressão metafórica? Ele está falando de trevas, ele está falando de opressão. Terra aflita aqui aponta para os dias difíceis que Judá estava vivendo. Uma nação arrasada pelos seus pecados, sob a merecida disciplina divina, e o profeta então diz: olha, a terra está aflita, há uma angústia, há um espírito tenebroso sobre a nação. E para a gente entender o que significa isso, a gente precisa olhar um pouquinho o cenário geopolítico. A Bíblia não foi escrita num vácuo histórico. Há um cenário aqui. Qual é o cenário? Há um reino no norte que está em ascensão. Esse reino tornou-se o primeiro grande império naqueles dias, o Império Assírio, cuja capital é Nínive. E naquele corredor entre a Assíria e o Egito, havia pelo menos 3 fortes nações. A nação da Síria, cuja capital era Damasco, a nação de Israel, cuja capital era Samaria, e Judá, cuja capital era Jerusalém, sob o reinado do rei Acás. E o rei de Israel, como todos os outros, era um rei mau, era um rei perverso. Isso é muito curioso. Todas as tribos do norte, num período de mais de 200 anos, nenhum daqueles reis temeu a Deus. O Senhor levantou profetas do quilate de Elias, por exemplo, o maior profeta do Antigo Testamento, e aquele povo continuou rebelde, refratário, indisposto para com a palavra de Deus, para com a lei de Deus. E o Senhor então determinou que a Assíria iria ser o instrumento da sua disciplina, o que de fato aconteceu. Deus levantou então o Império Assírio e no ano 722, as 10 tribos do norte foram completamente arrasadas. Eles tentaram a toda maneira, a todo custo, impedir isso. Fizeram parceria com a Síria, chamaram o rei Acás, o reino do sul, para fazer uma resistência. O Senhor proibiu de fazer isso, de modo que continuaram na sua obstinação e foram destruídos por completo. Quando a Síria dominou Damasco, dominou Samaria, chegou às portas de Jerusalém. E vocês conhecem essa história? Essa história está em Isaías 37 e ela é cantada no Salmo 46. Quando um grande exército, o exército de Senaqueribe, cercou Jerusalém e apenas por uma intervenção da graça, da providência, Jerusalém não foi tomada pela Síria. E então os tempos eram sombrios. Observe o verso 22, como ele vai resumir todo esse cenário de aflição, de guerra, de conflitos, de morte. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Aí está falando de um tempo de medo, de desorientação, de ansiedade. Eram esses os sentimentos no coração do povo, diante do quadro de instabilidade política, de fraqueza moral, de decadência espiritual. Quando o profeta diz que o tempo era de aflição, ele está falando desse quadro geral. As 10 tribos do norte já haviam sido destruídas. Tente imaginar isso. Jamais voltaram a existir enquanto povo, enquanto nação. Nós estamos falando de um número expressivo de pessoas que foram mortas. Homens, mulheres e crianças. E um grupo expressivo disperso por várias partes do mundo. A Assíria estava passando como um rodo compressor, destruindo a tudo e a todos. E o reino do sul, o reino de Judá, capital Jerusalém, estava temerosa, porque os dias eram aflitivos. Segundo, há aqui então esse lampejo da graça. As trevas não prevalecerão. O texto diz: mas a terra que estava aflita, e estava realmente, não continuará na obscuridade. Aqui o profeta está dando um lampejo de graça para um tempo que não havia esperança. A melancolia não seria final. A noite seria seguida pela luz e as trevas pelo dia. E trevas aqui, nessa passagem de Isaías, significa basicamente 2 coisas. Primeiro, maldade. Quando diz que as trevas, a obscuridade não prevaleceriam,
Deus estava dizendo que ia estancar aquele período de degradação moral e espiritual da nação. E o fato é que trevas indica maldade. O mundo é um lugar sombrio. Está repleto de maldade, sofrimento e injustiças. Há 2 semanas assisti um filme, recomendo a você, chama-se O Zoológico de Varsóvia. É um filme baseado em fatos reais. Esse filme retrata a vida de um casal cristão poloneses chamado Jan e Antonina Zabinski, que naquela época de trevas, de medo, opressão, morte, de tanta perversidade, eles conseguiram, arriscando a própria vida, salvar 300 judeus no zoológico da Polônia. Independente da época, desde a queda, o que vemos por todos os lados é um mundo marcado pela violência, injustiça, abuso de poder, gente sem ter onde morar, gente que hoje não comeu nem vai ter o que comer, refugiados fugindo da opressão, famílias destruídas e angústia que parece infindável. Eram esses, em certo sentido, os males que afetavam Judá muitos séculos antes de Cristo. E aí vem a palavra de Deus e diz assim: a obscuridade não prevalecerá. Deus fazendo uma intervenção na história e prometendo um menino, prometendo dar uma esperança, e de fato nos deu uma esperança por meio do Messias. Trevas também significa ignorância. Por quê? É um mundo dominado pela ignorância. A maldade é uma realidade. O agravante é que o mundo em trevas não sabe o que fazer. O Salmo 3 diz que Deus olha para os escarnecedores do céu, ri deles. Vivem como se Deus não existisse, ignoram todo o projeto do arquiteto. Tente imaginar que tolice. Você compra um bem, um eletrodoméstico, por exemplo, você abre, tira da caixa, ignora o manual e diz assim: eu vou resolver. E alguém diz assim: mas consulta o manual. Não precisa de manual. Eu mesmo vou resolver. Eu mesmo sei como operar. E de repente aquilo não funciona e é até danificado. O homem que ignora o artífice, que ignora o arquiteto, que ignora o criador, esse tolo, que está nas trevas, tateando, querendo saber viver adequadamente, mas está completamente perdido. E a ideia de trevas aqui é essa ignorância. Ninguém sabe como fazer para sair dessa triste realidade. Homens tateando nas trevas. É o homem na sua vaidade, na sua ignorância, tentando criar o céu na terra e viver no paraíso sem Deus. Ilusão. Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Há uma cegueira, há um véu sobre a mente. Há uma perversão e há um desalento. Mas a promessa é esta: as sombras e a escuridão não prevaleceriam. Portanto, há uma promessa, e a promessa é esta. E aí o texto prossegue: a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Observe o verso 2. O verso 1 ainda, na verdade, na parte final, diz assim: Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aqui ele faz uma referência histórica a 2 tribos, Zebulon e Naftali. A gente conhece pouco essas tribos, não? Nós conhecemos mais Benjamim, Judá, mas Zebulon e Naftali eram 2 tribos de Israel, referência aos filhos de Jacó. E esse pessoal, essas 2 tribos, eles ficaram na parte setentrional, na parte norte do território de Canaã, na região da Palestina, na região norte, boreal. E o livro de Juízes é interessante porque vai apontar para a gente que essas 2 tribos estavam entre aquelas que não expulsaram os cananeus da terra. E por isso foram gradativamente sendo influenciados, sincretizados. E com o passar do tempo, os próprios judeus de Jerusalém olhavam para os do norte com desprezo, porque já não eram originais. Houve miscigenação, eles casaram suas filhas com os cananeus, e houve um sincretismo, porque aquela região, por estar fronteiriça com Síria, com Líbano, com a Síria, naquele corredor geográfico, estava mais suscetível a absorver as culturas e as religiões dos povos. E de fato foi o que aconteceu.
mantiveram os pagãos e foram influenciados por eles. Há um texto no livro de Reis que fala claramente como funcionava o espírito daquelas tribos do norte. Adoravam o Senhor. Se você perguntasse às tribos de Zebulon e Naftali, quem é o Senhor? O Senhor é o nosso Deus. Mas o texto diz assim: adoravam o Senhor, mas também prestavam cultos aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. É o que alguns chamam de enoteísmo. Mantém-se a fé em Deus sem necessariamente expurgar os ídolos vizinhos. Diziam servir a Deus, mas mantinham seus ídolos e prestavam cultos a eles. E o texto vai dizer que a ira do Senhor se acendeu, contra eles o juízo aconteceu. O Império Assírio foi o último e definitivo instrumento de juízo sobre aquelas nações do norte, em particular sobre as 10 tribos. E é interessante porque o Monte Hermon, que é o monte mais alto de Israel, com 800 metros de altura, aproximadamente, com 10 quilômetros você está em território sírio, em uma direção. Com mais 10 quilômetros você está na direção do território libanês. Era a região fronteiriça. E desde aquela época, observe, as tribos que ficavam nessa parte norte, elas foram sendo sincretizadas, paganizadas, num processo longo, de modo que o juízo que veio sobre as tribos do norte era um sinal de que eles estavam na contramão da vontade de Deus, servindo aos deuses pagãos, aos falsos deuses. E durante séculos, esse território estavam sendo também expostos a agressões militares do norte, da Síria, e a corrosiva influência moral e religiosa do ambiente pagão. No entanto, vejam como a misericórdia triunfa sobre o juízo. É para essa região pagã, desprezível, sofredora, que ao longo de séculos se tornou um corredor dos exércitos. Boa parte daquela gente nem falava mais aramaico, falava-se grego. Lembra que os galileus falavam grego? Aquela geração sofreu por conta de suas insensatas decisões, rebeldias, mas o Senhor, em sua misericórdia, fez uma promessa. E a promessa está aqui nesses versos que estamos lendo. Nos primeiros tempos, tornou desprezível essa terra. Terra desprezível. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Zebulon e Naftali foram tribos humilhadas ao máximo pela Síria. Deixaram de existir como tribo de Israel. Mas quando o Messias veio, foi justamente para aquela região menosprezada que ele se dirigiu para manifestar a sua graça. É assim que Deus opera. Quando Cristo nasceu, não foi informado o palácio em Roma, nem o palácio em Jerusalém. Pastores desprezíveis em um campo em Belém. Quando Cristo veio a este mundo, ele não se estabeleceu em Jerusalém, muito menos foi para os grandes centros urbanos. Ele se estabeleceu em Cafarnaum. Começou seu ministério em Cafarnaum, nessa região da Galileia. Ele é chamado de Galileu, porque foi lá que ele viveu boa parte do seu tempo. Primeiro em Nazaré e depois em Cafarnaum. E Isaías, o profeta evangélico, repito, o que mais falou de esperança no Antigo Testamento, ele profetizou sobre o Messias, este reino. E de um lugar improvável e desprezado, em um canto no fim do mundo, na Galiléia dos gentios, Deus manifestou a sua luz. Os judeus conservadores que vivem em Jerusalém desprezavam os galileus. Você lembra de Nataniel? Porventura pode vir alguma coisa boa da Galiléia? Eles olhavam de cima para baixo. Repito, não eram puros etnicamente, estavam misturados. E não eram mais monoteístas ortodoxos. Haviam lá os ídolos multifacetados daquela região. A palavra Galileia, que praticamente é essa região do norte que envolvia Zebulon e Naftali, vem de uma palavra em hebraico que significa galio. É um círculo, literalmente um círculo. E ali era um círculo paganizado. Só para vocês terem uma ideia, no extremo norte você tem uma cidade chamada Cesareia de Filipe, hoje apenas ruínas. Cesareia, uma referência a César. A cidade foi construída para homenagear César. Foi construída por Filipe. Cesareia de Filipe, porque Filipe é quem construiu, um tetrarca da Galileia. No Nordeste havia os pagãos sírios, que adoravam várias divindades. Vocês lembram, por exemplo, que Jezabel era daquela região, de Tiro e Sidom, da região fenícia.
Ao noroeste, os pagãos libaneses. No Mediterrâneo, os pagãos fenícios. No sudeste, as 10 cidades gentílicas de Decápolis, onde Jesus, por exemplo, libertou o endemoniado em Gadar. Naquela região, no sudeste da Galileia, existe hoje o maior sítio romano fora da Itália, o sítio de Gerache. É uma miniatura de Roma. Portanto, toda aquela região é uma região helenizada, paganizada. E é justamente em sua graça soberana e inexplicável que Deus faz uma decisão, toma uma decisão de manifestar sua luz na Galileia dos gentios. E o texto vai dizer do caminho do mar, porque o circuito era Damasco, Mediterrâneo, vindo para o mar da Galileia. Naquele caminho do mar, o Sproul diz assim: Deus raramente faz o que nós esperamos que ele faça. Ele nunca esteve preso às expectativas dos homens. Deus exerce a sua missão, a graça redentora, quando, onde e como se agrada em sua soberania. Quando, onde e como se agrada em sua soberania. E é ali, na Galiléia dos gentios, que o Senhor então faz brilhar a sua glória. Resplandeceu luz sobre aquela região. E aqui, o ponto decisivo dessa reflexão. O brilho glorioso do sol nascente das alturas. Veja o versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mais uma vez o profeta usa a figura das trevas aqui. Deus olhou e o que ele encontra? Trevas, escuridão, obscuridade. Tudo isso indicando e apontando para realidades terríveis. Medo, desesperança, desalento, total ausência de auxílio humano à vista. E a metáfora ganha aqui um componente aditivo. Veja, porque aparece aqui pela primeira vez. Qual é o componente aditivo? Ele usa a expressão sombra da morte. Às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento, numa visão influenciada pelo iluminismo, e a gente olha e diz assim, eram bárbaros, ignorantes, primitivos. Poucos homens tinham a inteligência de Moisés. Poucos homens tinham a inteligência de Isaías. Isaías era um profeta palaciano, conectado com política, economia, teologia, visão diplomática. Era um profeta diferenciado. E com a sua perspicácia, Isaías percebe o seguinte, que a topografia da Galileia era uma boa ilustração para mostrar a condição daquelas pessoas. A Galileia, esse círculo, Galil, ela é côncava, ela é funda, é uma bacia, pelo menos 200 metros abaixo do nível do mar. Lá escurece mais cedo. E o que é que Isaías percebe então? Que essa concavidade, essas trevas, essa sombra da morte, era um bom retrato da condição espiritual daquela gente. Naquele recôncavo galileu, a morte era vizinha deles todos os dias. Tente imaginar isso. A morte estava tão perto que fazia sombra sobre eles. Isaías então diz, olha, naquela região onde a morte faz sombra, onde as pessoas estão tateando nas trevas, perdidas por completo, tanto espiritualmente, quanto do ponto de vista social também, que era gente marginalizada, nos corredores das operações militares. Quantas injustiças aconteceram ali? Ali, exatamente ali, Deus manifestou a sua luz. O texto diz, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. No lugar de maior densidade de trevas, resplandeceu a mais gloriosa luz da alvorada. Cristo brilhou ali. Eu fico impressionado como a Bíblia é um livro harmônico e não há contradição em suas partes. Zacarias, o sacerdote, foi o pai de João Batista. Quando o anjo apareceu a Isabel, sua esposa, e a ele, dizendo que eles seriam pais, ele zombou daquilo, porque ambos eram de avançada idade, e ela estéril. E o anjo então disse, olha, você vai ficar mudo até o nascimento da criança. E foi o que aconteceu. E na ocasião em que a criança nasceu, perguntaram a ele qual será o nome da criança. E ele tinha uma espécie de placa atada ao pescoço, onde ele se comunicava escrevendo. E então ele escreveu, o nome da criança é João, de acordo com o anunciação do anjo.
E quando ele escreveu João, a sua língua soltou, ele disse, é João. E ele contou a história que teve no templo. E quando quando Zacarias viu seu filho, ele produziu o Cântico de Zacarias, que é uma peça extraordinária que Lucas registra. Ele então faz uma alusão a Cristo como nenhum outro escritor no Antigo Testamento o fez. Está em Lucas capítulo 1. Eu vou ler para vocês os versos 78 a 79. Olha o que ele vai dizer. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés no caminho da paz. Ele olha para o filho e diz, tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Porque graças à entranhável misericórdia de Deus, o sol nascente das alturas vai brilhar. Ele vai iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. De fato, Cristo é para nós o sol nascente das alturas. Mundo trevoso, sobre o qual Cristo é a luz de Deus que invade e dissipa as trevas. E tanto o profeta Isaías quanto o sacerdote Zacarias usam o sol como símbolo. E a luz do sol traz consigo três coisas, como bem observa Tim Keller em uma obra, um opúsculo sobre o Natal. O que é que o sol nos comunica? E para nós que vivemos num país tropical, onde tem sol o ano todo, a gente perde algumas coisas. Vai em regiões no hemisfério norte, onde as estações são bem divididas, onde as pessoas, depois de um rigoroso inverno, anseiam profundamente a chegada do verão e os primeiros raios do sol. O sol é um tesouro preciosíssimo. E é um símbolo de pelo menos três coisas conectadas ao Evangelho. Primeiro, o sol nos dá vida. Deus é a fonte de toda a vida. Sem luz solar morreríamos congelados. O sol é fonte de vida. E aqui, esse sol nascente das alturas, o Deus se fazendo gente, vindo dissipar as nossas trevas. Como diz Paulo no Areópago, diante dos grandes filósofos de Atenas, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Fomos criados por Ele e para Ele, assim como a vida é impossível sem o sol. Não temos vida sem o Senhor. E vejam a tolice dos homens, querendo encontrar vida longe de Deus. Assim como não há vida sem um sol, não há vida sem Deus. Não podemos viver sem Deus. Ele, repito, é a fonte da vida. E esse sol nascente das alturas brilhou para dar vida ao que estava morto. E o homem está morto. Só pode ter vida se esses raios maravilhosos brilharem sobre o nosso coração trevoso. Segundo, o sol mostra a verdade. Deus é a fonte de toda a verdade. Como disse Paulo, o Deus que não pode mentir, o Deus que é a própria verdade. Se você entrar em um quarto escuro, totalmente escuro e desconhecido, tateando, procurar um objeto, a possibilidade de você encontrar é zero. Mas se você acender a luz, você pode ver as coisas como elas são e ter êxito no propósito de encontrar o que você procurava. Se você dirigir um carro à noite sem os faróis ligados, você pode provocar um acidente com graves consequências. Ligar os faróis é o que se deve fazer quando se dirige à noite. Essa luz veio ao mundo para mostrar ao homem a verdade. O homem, desde a queda, sofreu um processo que Santo Agostinho chama de efeitos noéticos. O mesmo ser humano, que ainda tem a imagem de Deus, capaz de equações matemáticas altamente complexas, capaz de elaborar sistemas impressionantes nas mais variadas esferas. Ele é o homem que nega que este mundo foi criado por Deus e para Deus. A ignorância. E não é ignorância por falta de conhecimento, porque a criação revela que Deus é uma ignorância ativa. É a decisão de suprimir a verdade pela injustiça. E quando Cristo veio este mundo, ele veio para revelar a face de Deus. Lembra o que ele falou para Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Cristo nasceu para revelar a face de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, disse o apóstolo João. De modo que Cristo veio para nos revelar a verdade.
Ele é essa luz no quarto a partir do qual nós podemos enxergar as coisas, inclusive quem nós somos. Você só pode conhecer a si se primeiro conhecer a Deus. Ora, a mensagem que da parte de Deus recebemos é esta, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Portanto, só podemos enxergar a verdade se andarmos na luz. Pegue um homem, por exemplo, como C.S. Lewis, inteligentíssimo, competente, professor nas melhores universidades da Inglaterra, mas filho de Adão, que paulatinamente, na sua vaidade, no seu orgulho, na sua cegueira, foi abandonando a tradição cristã e em algum momento se apresenta como um agnóstico, como alguém que desprezava a tradição cristã, Natal, encarnação, morte, ressurreição, céu, juízo. Essa é uma linguagem antiquada, não é própria para o homem inteligente e perspicaz. Até que, como ele vai dizer na sua obra autobiográfica, Surpreendido pela Alegria, ele é capturado por essa graça, por este sol nascente das alturas que brilhou sobre o seu coração em trevas. E ele então, respondendo aos críticos, seus amigos que haviam entendido que ele tinha dado um caminho para trás, feito um caminho para trás, ele disse então assim: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. De modo que em Jesus Cristo, no Evangelho, você recebe lentes novas, a partir das quais você enxerga a realidade como ela é. Porque o sol brilha, o sol está brilhando. Mas a despeito disso, há muita gente que não enxerga um palmo à sua frente. Porque não basta o sol vir, é preciso que haja olhos para ver. E aí Deus fez duas coisas em nossa vida. Ele enviou o sol e abriu os nossos olhos para enxergar quem nós somos, quem Ele é e o caminho que Ele mesmo fez para essa reconciliação extraordinária. Portanto, a fé em Deus, o Deus que nos fez seres racionais, é a base a partir da qual podemos enxergar toda a realidade. O cristão deve estar sempre na crista da onda em relação a toda a verdade. Não existe nenhuma oposição entre ciência e fé. Há entre teísmo e naturalismo filosófico, mas nós não devemos temer a verdade porque Deus é a verdade. Ama a verdade, veio para nos trazer clareza em relação à verdade em todos os aspectos. E por fim, o sol é belo. Deus é a fonte de toda a beleza e alegria. Isso é maravilhoso. O encantamento e a alegria enchem o nosso coração em dia de sol. Você pega uma cidade como o Rio de Janeiro, apesar de todos os problemas, uma cidade sem igual no mundo, entre a montanha e o mar, Mata Atlântica, as suas belas praias, a beleza do Rio de Janeiro. Num dia ensolarado, você olha a cidade do alto de uma montanha, você fala, que beleza. Isso não é um acidente. E o sol refletindo sua glória, os raios penetrando e dando-nos a visão da beleza dessa cidade. A pergunta é, de onde vem esse senso de maravilha? Por que a gente gosta do que é bonito? Por que a gente aprecia o que é belo, o que é harmonioso, o que é esteticamente organizado? Porque nós fomos criados por um Deus que ama a beleza, por um Deus que ama as cores, ama a harmonia e a ordem. Quando vemos algo feio, bagunçado e caótico, aquilo causa estranhamento em nós. Há um livro que eu quero encorajar vocês a lerem, um livro de um ensaísta inglês chamado Roger Scruton. Vários bons livros. Ele está até doente, infelizmente. E o Roger Scruton escreveu um livro chamado A Beleza. Extraordinário livro. E tem um documentário sobre isso. Por que a beleza importa? Ele vai falar de música, de arquitetura, de arte. Por que a beleza importa? Ele vai dizer o seguinte: os grandes artistas do passado tinham a consciência de que a vida humana é formada por caos e sofrimento. Vivemos num mundo caído, caos e sofrimento. Beleza era o remédio para isso. A beleza da obra de arte traz consolação na tristeza e afirmação na alegria. E a maior obra de arte para trazer consolo na tristeza e afirmação na alegria é o Evangelho. O Evangelho é a grande obra de arte do próprio Deus, inimaginável. Porque amar quem nos ama é natural e esperado.
A arte, a graça bendita e maravilhosa é que Deus, olhando para uma raça rebelde como somos, Deus decide nos amar. E tão intensamente que na plenitude dos tempos envia o seu Filho, que toma forma humana, que assume a nossa natureza, que morre a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. Esta verdade, gloriosa verdade, essa beleza do Evangelho, está simbolizada no sol. O sol é belo e revela a beleza do Deus que ama aquilo que é belo. Para nós cristãos, o Evangelho é beleza suprema e alegria maior, pois é o Evangelho que redime esse mundo da feiura das sombras e da tristeza das trevas. Eu encerro fazendo aqui algumas aplicações e eu oro para que você tenha o seu coração aberto para entender isso, porque Natal é muito mais do que apertar as mãos uns dos outros, é muito mais do que trocar alguns presentes, é muito mais do que uma mesa farta. Natal não é um evento, Natal é uma mensagem. Primeira mensagem, uma mensagem de esperança e paz. O Natal nos lembra que a nossa esperança vem de fora. É tolo o homem que coloca a sua esperança na política, que coloca a sua esperança nos homens, que coloca a sua esperança em sistemas. A história do mundo está aí para provar a toda e qualquer pessoa sensata que nós não podíamos salvar a nós mesmos, nem podemos nos salvar. Natal é uma mensagem de esperança dizendo que veio de fora, essa luz veio do céu. Na época em que a República Tcheca estava sofrendo os horrores de uma ditadura comunista, o gigante chamado Václav Havel, presidente da República Tcheca, cristão, um homem extraordinário que escreveu obras belíssimas, ele diz o seguinte no parlamento: a busca de uma vida de bem-estar não ajudará a humanidade a se salvar. Nem a democracia sozinha é suficiente. Um retorno para Deus e a busca de Deus são necessários. O que ele está dizendo? A esperança, nossa esperança vem do alto. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não devemos abandonar os postos. Há uma economia no mundo. O Estado é ministro de Deus. Há uma ordem. Mas colocar a nossa esperança nessas coisas é uma tolice. A mensagem do Natal diz o seguinte: vocês não podiam fazer nada por vocês mesmos, então Deus vem ao nosso encontro. É uma mensagem de esperança e paz. É também uma mensagem de generosidade e gratidão. O Natal nos lembra que nós recebemos o maior de todos os presentes. Qual foi o maior de todos os presentes? Cristo. Deus enviou seu Filho numa missão redentiva. Deus se fez rico. Sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Nós precisamos aprender o significado da palavra generosidade e gratidão. Então, vejam que esse símbolo, dar presentes, nessa época do ano, nos remete ao princípio da generosidade. Se tem uma coisa que nós cristãos precisamos mostrar ao mundo, no mundo cada vez mais individualista, consumista, mesquinho e avarento, é o princípio da generosidade. Seja generoso. E ser generoso não é fazer coisas para se apresentar, para se envaidecer ou para facilitar processos. Ser generoso é dar sem esperar em troca. Amar apesar de não ser amado. Precisamos aprender o significado de generosidade e gratidão. E por fim, o Natal é uma mensagem de abnegação e serviço. Vamos aprender a abençoar as pessoas. Vamos aprender a servir as pessoas. Lembremos das palavras de Jesus: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Tente imaginar a cena: Cristo ajoelhado, lavando os pés dos discípulos, inclusive de Pedro, que dentro de algumas horas iria negá-lo. Esse é o símbolo, Natal como símbolo de abnegação e serviço. O próprio Deus fez isso em nosso favor. Mateus, que é o evangelista que mais cita o Antigo Testamento, ele pega as palavras de Isaías e aplica a Cristo. Você pode seguir comigo lá para Mateus 4, e assim eu vou caminhando para o final. Mateus 4, a partir do verso 12, olha o que diz então Mateus, e ele pode fazer isso, ele é um apóstolo, ele pode olhar para o Antigo Testamento e interpretá-lo corretamente.
A partir do verso 12 diz assim, então, Evangelho de Jesus segundo Mateus. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Cristo então cumpre a missão. Ele é a luz que dissipa as trevas. Ele é a luz de Deus que vem neste mundo trevoso. A luz veio, repito, mas ainda há muitas pessoas que estão na cegueira espiritual, impossibilitadas de ver a glória de Deus na face de Cristo. Portanto, Jesus diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Se eu perguntasse aos irmãos o que está escrito em João 3,16, o que vocês me diriam? Exatamente isso. A miniatura do Evangelho, João 3,16. Agora, o que está escrito em João 3,19? Vamos memorizar essa passagem também. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É politicamente incorreto dizer que somos filhos das trevas. Mas o homem, por natureza, ele não ama a luz. A luz veio. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe por que as pessoas gostam do menino Jesus? Porque ele parece indefeso. Você olha para aquela manjedoura e vê aquela criança simbolizada nos quadros, nas artes todas, no cinema, enfim. Parece uma ilusão, parece uma peça de ficção, parece um romance, parece um folclore. O menino Deus na manjedoura. Lembrem-se que aquele menino foi odiado quando se fez homem. E aquelas pessoas o levaram à cruz. As pessoas querem um menino indefeso, mas não querem um homem que é rei e senhor, determinando a elas o que fazer. E por que não querem? Porque os homens não amam a luz. Nenhum de nós, por natureza, ama a luz. Se hoje somos filhos da luz, é porque o sol resplandeceu nos nossos corações, como diz Paulo. Ele nos tirou das trevas para a luz. E esse poder não era nosso, um poder que é dele. Foi ele que operou isso em nós, para que nós pudéssemos hoje celebrar o Natal com entendimento, agradecendo a Deus, porque ele não apenas enviou seu filho, o sol não apenas brilhou, mas em cada um de nós houve uma experiência pessoal e particular. Eu sei o sentido do Natal. Eu sei quem é Jesus, ele é meu Senhor, que nasceu para morrer a minha morte, ressuscitou para a minha justificação, foi assunto ao céu, está vivo, um dia voltará. E eu verei face a face o meu Redentor. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria ler, para encerrar, o prólogo de João. Está aqui uma síntese do que é o Natal. Se alguém lhe perguntar o que é o Natal, você pode apenas ler. O texto é autoexplicativo. João, capítulo 1. Enquanto você abre, lembrei que agora de um pastor, o Lloyd Jones dizia que o Evangelho de João é o prólogo, todo o restante é nota de rodapé. O coração do Evangelho de João está nesses versos que nós vamos ler. João capítulo 1. Acompanhem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele.
Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo não foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem são esses? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças porque o Senhor cumpriu a sua promessa. O Senhor enviou Jesus, a luz do mundo. Neste mundo sombrio e cheio de trevas, o sol nascente das alturas resplandeceu. Te damos graças porque cada um de nós recebeu a graça de ver a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Abraçar o Evangelho como sua única esperança. Nessa época em que nós celebramos o Natal, ó Deus amado, ilumina as nossas mentes e corações, para que nenhum resíduo de paganismo nos afete, mas que possamos estar centrados no Evangelho, quem é Cristo, o que Ele fez em nosso favor. Para que possamos celebrar o Natal com alegria, com entusiasmo, com júbilo e viver de modo digno do Evangelho. Nessa hora em que vamos celebrar a ceia do Senhor, o memorial da nossa redenção, queremos fazer isso com senso de reverência e com profundo júbilo e gratidão, porque fomos amados por Ti tão intensamente que o Senhor deu seu próprio Filho em nosso lugar naquela cruz. Rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados com os quais temos Te ofendido. Perdoa a nossa indiferença. Perdoa por muitas vezes permitir que ídolos ocupem o lugar do Senhor em nossa vida. Perdoa, Senhor, e ajuda-nos a viver de acordo com o Evangelho. A nossa vida é curta, é breve e incerta. Que cada dia, que cada talento, que cada recurso, que tudo que estiver ao nosso alcance seja feito, Senhor, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja e expansão do Teu reino. Enche essa igreja da Tua graça, para que ela continue sendo um farol nessa comunidade, neste bairro, nessa cidade. Oramos em nome de Cristo, o sol nascente das alturas. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,